Olá, internauta! Seja bem-vindo à minha série sobre Mega Sena. Se você está aqui, provavelmente se interessa por loterias. E gosta de ao menos fazer uma fezinha de vez em quando. A observação de hoje é sobre um método esotérico chamado triângulo de cruzamento. O método de escolha dos números do jogo não se baseia em resultados passados. A função do triângulo de cruzamento é de aguçar a sua intuição, de ser um vetor correto para sua sorte alcançar aquela tão sonhada fortuna. Mas então, como ele funciona? Primeiramente fazemos um triângulo. No interior dele colocamos números de 0 até 9. Com os números postos, fazemos ligações entre eles para formar as dezenas, os números que queremos no nosso jogo. Como você pode ver, o método possui uma proposta lúdica e depende totalmente da sua sorte e intuição. Mas então você, caro entusiasta de loteria, me pergunta, como eu organizo os números dentro do triângulo? Isto é muito fácil e não tem mistério. Você olha o dia do sorteio e pega o dígito de unidade do dia em questão. Em outras palavras, se o dia for dia 6 de maio, por exemplo, você pega o número 6. Na ponta do triângulo coloca-se o número 6, e na linha em cima dele o 7, o 8, o 9. Quando chega ao 9, retorne a contagem para o 0 e continue até formar o triângulo. Outro exemplo é se o dia fosse dia 21 de outubro. O número da ponta, indo de baixo para cima, seria 1 e então 2 e então 3. Ou se fosse dia 17, o número da ponta começaria pelo 7. Agora com o triângulo formado, você usa sua intuição para ligar os números. A partir deste ponto, existe muita liberdade de escolha. Observando os padrões dos últimos 10 jogos, você pode montar suas próprias regras. Ou você pode querer não observar nada e meramente seguir o que seu coração ordena. Você pode decidir por somente usar o método para 4 ou 3 números. Nem o mar comporta os mais diversos caminhos que sua intuição pode usar para achar o tesouro final. Relato pessoal. Você agora que entende o método pode se perguntar, o que lhe motivou em fazer um vídeo inteiro falando de um método totalmente holístico para fazer um jogo da Mega Sena? Pois bem, tudo começa quando encontrei um canal chamado Os Milionários da Mega Sena. O canal tem um enfoque de analisar resultados e palpitar números para os sorteios da Mega. O seu enfoque é a análise dos sorteios por métodos esotéricos. Como se nota, a intuição, a sorte e a fé são os pilares destas estratégias. E foi justamente nele que vi este método chamado de triângulo de cruzamento. No início não dei importância, estava conhecendo esses métodos. Depois de meses, fui olhar o canal novamente. E notei que os últimos 10 sorteios da Mega estavam contidos pelo menos 3 números por este método do triângulo de cruzamento. E muitas quinas e cenas estavam contidos neste método. Assim, no sorteio de 2953, fiz um jogo simples me utilizando deste método, mas infelizmente não segui minha intuição. Eu já nem lembro o que marquei, mas enquanto eu me decidi em quais números, ou melhor dizendo, quais ligações fazer, eu pensei em 5, 10, 24, 25, 54 e 48. Mas achei muito bobo fazer um jogo assim e o número 48 me desagradava demais. Para minha surpresa, o resultado do concurso 2953 foi 5, 10, 24, 25, 47 e 54. Logo, se eu tivesse seguido minha intuição, que interpretei como uma predição boba, eu teria ao menos levado a quina com grandes chances de levar a Sena. Pois eu acabaria descartando o 48 e escolhendo outro número. Desta experiência aprendi uma lição, que às vezes para se ter uma bela noite com a deusa da fortuna, tudo o que se precisa é jogar despretensiosamente, ouvindo seu coração e usando um método que afie sua sorte. Como vocês podem ver no vídeo, gostei tanto do método, que fiz uma tabela somente para analisá-lo mais aprofundadamente. Analisando-o estatisticamente, fiz 2 observações. A primeira observação é a mais surpreendente. De fato, em 86% dos resultados, o método consegue conter o jogo vencedor para a quadra, quina ou Sena, sendo 21% das vezes contendo a Sena e 39% das vezes contendo a quina. Isto por si só demonstra que, apesar de holístico ou esotérico, o método em si tem um ótimo histórico,
um histórico ganhador. Porém, mesmo com esses percentuais favoráveis, ainda assim, é muito difícil marcar o jogo vencedor. Aquela exatidão milionária. A segunda observação é importante para a formação do jogo. Existem dois grupos de ligações. As ligações de azul são o que chamo de ligações fortes, sendo elas vertical, horizontal e diagonais. As ligações de verde são o que chamo de ligações fracas, sendo elas diagonais maiores e diagonais menores. Eu as chamei assim, mas outra maneira inteligente de chamá-las seria chamá-las de pulo de cavalo em pé e pulo de cavalo deitado, pois elas formam uma movimentação na forma da letra L, mesma movimentação da peça de xadrez do cavalo. Mas então você me pergunta, e o que isso tem a ver? Pois digo-lhe agora. A correlação destes dois tipos de ligações diz que, em 86% dos resultados da Mega, houve uma maior quantidade de ligações azuis que ligações verdes por jogo. Em 6% dos resultados, houve uma quantidade de ligações verdes maior que as ligações azuis por jogo. E somente em 8% dos resultados, ocorreu uma igualdade entre a quantidade de ligações. Por isto que chamei o grupo das azuis de ligações fortes e das verdes de ligações fracas. Dado o histórico de resultados até o concurso 2957, é mais provável que se tenha mais ligações fortes do que fracas. Agora vamos falar um pouquinho desta tabela. Aqui na aba Dados tem os resultados da Mega Sena, estes quais atualizo semi-automaticamente por Power Query. Em operações, por questões de análise separo o dígito de dezena e o de unidade. Na aba Modelos, tenho as 9 disposições possíveis do triângulo de cruzamento, também por questões de fórmulas. Em operações 2 é onde ocorre a escolha do de qual triângulo é o correto conforme o dia. E aqui faz-se a contagem de cada ligação que acontece para cada jogo. Em tratamento, ocorre a contagem das ligações por bola. E para que o mesmo número não conte duas vezes, pois há casos de um número sorteado ser formado tanto pelas ligações fortes como as ligações fracas. Eu tomo devido cuidado para priorizar as ligações fortes na contagem em detrimento das fracas. E é aqui que acho a efetividade do método. Vejo se o triângulo de cruzamento para determinado concurso teve 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0 números. Note que para ter 0 número fora do método é algo extremamente raro. E é aqui onde também avaliei a quantidade de vezes, que as quantidades de ligações fortes foram maiores que a quantidade de ligações fracas. Tabela totalmente auditável como podem ver. Não me aprofundei muito nas fórmulas em questão, pois elas são complexas de falar. E isto levaria fácil para 1 ou 2 horas de vídeo. A aba de resultados é a principal para ser usada de maneira prática. Na célula do sorteio posso digitar qualquer concurso que for, que por sua vez o triângulo de cruzamento correspondente já com suas ligações marcadas, aparece. Muito útil para quem quer analisar os padrões dos últimos 10 jogos para montar o seu baseando-se pelo método. Para não ficar confuso fiz o mesmo triângulo duplicado, sendo um exclusivo para as ligações fortes e o outro específico para as ligações fracas. Também fiz um visual das ligações para facilitar a visualização e à esquerda um gráfico da efetividade do método. Como disse anteriormente, a aba Seu Jogo, o usuário coloca o dia e o triângulo correto muda automaticamente. Na parte do jogo é colocar os números que se quer para visualizar como que fica as ligações fortes e fracas no triângulo. Quem se interessou pela planilha, eu estou vendendo-a por um valor simbólico de R$12. Grupo de WhatsApp e Discord na descrição. Além da tabela, ela vem com um manual explicando como atualizá-la, pois sua atualização é semi-automática. E como operá-la também a níveis mais avançados, pois deixarei as abas travadas. Mas não há qualquer senha ou algo do tipo. É simplesmente uma medida de segurança para o usuário que é meio desajeitado não faça nenhuma modificação sem querer. Bom, era isto que eu tinha para compartilhar neste vídeo. Pretendo falar de mais aspectos, curiosidades e estatísticas sobre a loteria da Mega Sena. Se você gostou do canal, inscreva-se. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei. Quaisquer observações, por favor comente. Até mais. Que a sorte esteja com você!